Enquanto isso, o dólar subiu novamente. Eu já disse isso para vocês e vou repetir. O esquema era o seguinte: o esquema era exigir do governo federal corte de gastos em cima, notadamente, dos pobres, dos mais vulneráveis, dos trabalhadores, para que houvesse, então, uma economia, segundo as projeções e segundo o próprio senador Randolph Rodrigues, uma economia de mais ou menos 70 bilhões de reais. Só que esse dinheiro, com o dólar alto e com os juros subindo pelo Banco Central e o dólar subindo, notadamente pela especulação da elite brasileira, esse dinheiro vai ser revestido para o pagamento dos juros da dívida pública. Para você ter ideia, nos 12 últimos meses, foi pago só de juros da dívida pública R$ 840 mil, onde os principais recebedores desses valores são os 4 principais bancos do Brasil, que não produzem um palito de fósforo, não geram um emprego e ficam cada dia mais bilionários só com os juros da dívida. Então, esse corte de gastos que foi feito, ele será revertido para o pagamento dos juros da dívida. E toda essa especulação, todos esses ataques foram um recado que eles passaram para o governo Lula, cuja chantagem foi estabelecida e concretizada notadamente pelo Congresso Nacional, que é, na sua maioria, composto por representantes da elite brasileira, do agro que não é pop, da Faria Lima e do mercado financeiro. Foi isso que aconteceu nesse fim de ano. Então eu digo e repito o que eu disse na entrevista ontem: Lula conseguiu o melhor possível dentro do campo do pior existente, lá do Congresso Nacional e do mercado e da elite brasileira que está dando as cartas. Só de ter aprovado a reforma tributária e a sua regulamentação no que tange ao consumo foi uma grande vitória. Mas, tenho que dizer, Lula não governa sozinho, ele governa com o parlamento. O sistema político brasileiro, o presidente não governa sozinho. E o que nós temos hoje é um parlamento de grande vergonha, onde só funciona a partir do toma lá da cá e cuja maioria, não obstante, tem um discurso bonito de defesa do pobre coitado, do trabalhador e do pobre lascado. Na verdade, eles estão ali para representar e defender as pautas das elites brasileiras que insistem em ficarem cada dia mais bilionária e o pobre cada dia mais lascado. E o governo federal tenta fazer aquilo que dá para fazer, mas a situação está feia. Até porque essa elite quer ficar mais bilionário o ano que vem e, para além disso, quer desmoralizar o governo Lula, porque em 2026, com certeza, eles lançarão um novo candidato para tentar derrubar Lula. Então, essa estrutura nefasta golpista, interna corporis, com o mercado e o conluio de parte do Congresso Nacional, já está a todo vapor. E nós temos que nos cuidar. E o grande problema de tudo isso é a falta de conscientização das pessoas de toda essa trama e de tudo isso que ocorre debaixo dos nossos bigodes, nossas barbas e dos nossos batons. E a maioria do povo brasileiro não sabe nem do que eu estou falando e acaba sendo usado e manipulado por essa galera, que inclusive, durante os debates agora, defenderam o BPC. Uma galera que queria acabar com o BPC lá durante o governo Bolsonaro, que só não acabou porque o Congresso não deixou. A medida provisória de Bolsonaro era tão ruim, que o Congresso Nacional, notadamente o Senado, falou: não, isso aqui não vai passar. Eu lembro de tudo isso porque eu expliquei tudo isso aqui. Então, o grande problema é a falta de conscientização dessas realidades e a falta de uma comunicação eficiente por parte do governo federal. Precisa entender que a comunicação hoje é outra. E a comunicação predominante hoje é nas redes sociais. E para alcançar as pessoas, tem que falar uma linguagem que o povo entenda, que seja perceptível, interessante e que a pessoa saiba realmente explicar para as pessoas. Porque não adianta ser composto de pessoas doutoras, cultas e etc e tal, se fala uma frase, fala I, a pessoa entende Y, entende. E não adianta nada disso, gente. Tem que descer do salto e começar a entender que as redes sociais é o canal. É o canal e tem que usar as redes sociais. Eu sei que essa luta, ela é muito difícil. Por que ela é muito difícil? Porque
A parte de lá, a banda podre da extrema-direita, que é toda podre, inclusive, ela trabalha com fake news, ela trabalha com mentiras, ela trabalha com teoria de conspiração, usando o ódio das pessoas, usando o racismo da pessoa, usando a violência, e ela acaba não tendo compromisso nenhum com a verdade dos fatos e com aquilo que diz no que tange a sua concretude e a sua realização. Então é um discurso muito fácil. E um discurso chiclete, de vídeos curtos que pega e viraliza, onde a pessoa está ali e não sabe nem do que está falando. Então é difícil esse combate, mas ele é necessário. E ele se faz